Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver uma prova do concurso de Miracema. A prova que a gente vai resolver foi para o cargo de professor de primeiro segmento, professor do fundamental de primeiro segmento. A parte de raciocínio lógico-matemático contou com 5 questões. E algo interessante que eu vou aproveitar para falar aqui com vocês é que essas 5 questões também estiveram presentes no cargo de agente comunitário de saúde. Só que para agente comunitário de saúde foram 10 questões. 5 delas são essas aqui para o cargo de professor de ensino fundamental primeiro segmento. Já adianto para vocês que em breve eu pretendo trazer também essas outras 5 questões que caíram para agente comunitário de saúde. Mas hoje a gente vai trabalhar só com as 5 que vieram para ensino fundamental primeiro segmento. Vamos à leitura das nossas questões? Na primeira semana de 2022, Letícia ganhou de sua avó uma pequena urna com R$ 25 dentro. Para comprar um brinquedo que tem o valor de 256, ela se comprometeu a adicionar R$ 6 em cada semana seguinte e não fazer retiradas. Se Letícia cumpriu a sua promessa, em qual semana de 2022 ela conseguiu comprar o brinquedo? Bom, primeiramente, ela recebeu a urna com R$ 25. Na primeira semana ela já tinha R$ 25. Então, ela precisa se comprometer a conseguir R$ 231, certo? 256 menos 25. Ela precisa se comprometer com R$ 231. Então, para a gente saber quantas semanas ainda tem para ela conseguir essa quantia, a gente precisa pegar esse valor que falta, 231, e dividir por 6, porque toda semana ela vai acrescentar 6 e nunca vai fazer retiradas. Então, é esse o cálculo que a gente precisa fazer. 231 por 6. 231 por 6. 6 vezes 3, 18. Então, tiro aqui 18. Então, vai sobrar aqui 5. Eu vou descer o 1. 51. 6 vezes 8, 48. Menos 48. Vai sobrar 3. Não pode. Vou colocar uma vírgula para poder colocar um 0. 6 vezes 5, 30. Então, a gente encerrou essa divisão. Então, agora vamos ao raciocínio da questão. Para conseguir R$ 231, ela vai levar 38 semanas e meia. Mas a primeira semana, quando ela recebeu a urna da avó, com R$ 25 dentro, foi na primeira semana, certo? Então aqui já conta como uma semana. Então ela vai levar mais 38 semanas e meia para conseguir R$ 231. Eu vou juntar com essa primeira semana, onde ela já tinha 25. Então vão ser 39 semanas e meia. 39 semanas e meia só pode ser, pessoal, aqui, ó, 40ª semana. Por que 40ª semana? Porque no início da 39ª semana, ela ainda não tem o dinheiro todo. Ela vai ter o dinheiro todo na metade da 39ª semana. Mas no início ela não tem. Então a gente aproxima para o próximo. O próximo é 40ª semana, ou seja, é certeza que quando completar a 40ª semana, ela já vai ter o dinheiro. Por isso que a opção aqui é a letra B. Questão de número 2. Em todos os dias que trabalha, Ricardo sai de sua casa sempre no mesmo horário, utilizando o mesmo percurso.
Ele possui um carro e uma moto e alterna entre os dois meios de transporte para ir ao trabalho. Nos dias em que vai de carro, a velocidade média desenvolvida é 15 metros por segundo. E quando ele utiliza sua moto, a velocidade média desenvolvida é 20 metros por segundo. Se quando o Ricardo vai de moto, o tempo gasto para chegar ao seu trabalho é 10 minutos a menos, qual a distância entre a casa de Ricardo e seu trabalho? Então a questão aqui deu velocidade, quer saber a distância, mas a gente também não tem o tempo do percurso. Só que, primeiro cuidado que a gente precisa tomar nessa questão, a velocidade está em metros por segundo. As duas velocidades estão em metros por segundo. Mas quando se tratou de tempo, a afirmação que ele deu é que de moto ele gasta 10 minutos a menos do que de carro, ó. 10 minutos. Então, se é 10 minutos, tem uma diferença de unidade aqui. A velocidade está em metros por segundo e o tempo está em minutos. Então, a gente tem dois caminhos aqui. E você pode escolher qualquer um deles. Eu fiz a minha escolha, mas você pode fazer a sua aí. Talvez você prefira o outro caminho, diferente do que eu vou fazer. Não tem problema. O importante é você desenvolver essa questão do melhor modo possível. Você pode transformar esses 10 minutos em segundos e continuar trabalhando com essas velocidades aqui, ou você pode permanecer em minutos o tempo e transformar essas velocidades em metros por minuto. Eu preferi transformar minutos em segundos e permanecer com as velocidades como estão. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se eu quero transformar 10 minutos em segundos, basta eu fazer 10 vezes 60. Só isso. 10 vezes 60. Então, eu vou considerar esses 10 minutos como 600 segundos. Tá? Vou considerar como 600 segundos. Vamos dar sequência. Pessoal, se eu estou trabalhando com velocidade, se eu estou trabalhando com distância, se envolve a questão de tempo, a gente pode usar uma formulazinha da velocidade média e eu vou usar ela do jeitinho que a gente quer, que é distância igual a velocidade vezes tempo. Se ele escolhe o mesmo percurso, tanto de carro quanto de moto, eu também posso afirmar que distância do carro é igual à distância para a moto, certo? A distância percorrida é a mesma. Então, a fórmula será a mesma. Eu só preciso desenvolver dentro da dinâmica das velocidades que cada um vai ter. Então, ó, distância é igual a V vezes T. Velocidade do carro, 15 metros por segundo. Como eu transformei em segundos, eu posso usar 15. E o tempo que leva, eu não sei. Então, 15 vezes T. Já aqui para a moto é 20. E o tempo, eu não sei quem é T, mas disse que leva 10 minutos a menos, aqueles 600 segundos que a gente transformou. Então, eu posso dizer que o tempo vai ser o T, que levou na primeira, menos os 10 minutos, ou seja, menos os nossos 600 segundos. Não esqueça o porquê que eu fiz essa transformação. Agora, a gente desenvolve essa equação. 15T é igual a... Aqui, pessoal, deixa eu melhorar isso aqui. Vamos relembrar isso aqui? Isso aqui é uma distributiva. Vou fazer 20 vezes T e vou fazer 20 vezes 600, tá? Só para você não ficar perdido aqui no nosso desenvolvimento. 20 vezes T, 20T, menos 20 vezes 600, 2 vezes 6, 12, acrescento os 3 zeros, 12.000, certo? Então, vou passar T para o primeiro membro.
Então, vai ficar 15T menos 20T. Lembra? Muda de membro, muda de sinal. Igual menos 12.000. 15T menos 20T vai ficar negativo. Menos 5T. Menos 12.000. Posso multiplicar por menos 1, lembra? Porque eu quero que o t seja positivo, a gente está falando de tempo. Então, vai ficar tudo positivo. Então, t vai ser 12.000. Dividido por 5, tá? Multiplicando, vem para cá dividindo. 12.000 dividido por 5, que dá exatamente, faça aí os cálculos de vocês. Vou botar aqui para a gente adiantar o processo. 2.400 segundos, certo? Se eu estou trabalhando com segundos aqui, claro que o nosso resultado vai ser encontrado em segundos. E agora, o que eu faço com isso? Eu tenho a velocidade, acabei de descobrir o tempo desse percurso, agora a gente pode descobrir a nossa distância. Olha lá, agora a gente pode usar a nossa fórmula original e descobrir a nossa distância. É só eu substituir os valores do carro. Distância vai ser igual 15 vezes 2.400. 15 vezes 2.400. Então, distância vai ser 36.000. Só que a gente está trabalhando com metros, então 36.000 metros. E a questão, se vocês voltarem lá, a questão foi dada, as alternativas foram dadas em quilômetro, então a gente vai ter que transformar 36.000 metros em quilômetros. Vamos fazer a nossa transformação. Para quem não se lembra, eu coloquei aqui as nossas unidades de comprimento. De metro para quilômetros, eu vou dividir por 10, por 10 e por 10, ou seja, eu vou dividir por 1.000. Então, eu vou pegar 36.000 e dividir por 1.000. Então, é só a gente cortar os zeros, né? Nem precisa fazer conta nenhuma. Vou cortar todos os zeros aqui. 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. E a gente vai ter 36 quilômetros é a nossa resposta. Tá aí. 36 quilômetros. Só aproveitando essa oportunidade para relembrar isso aqui com vocês. Na unidade de comprimento, a gente sempre que vai mais para a direita, a gente está sempre multiplicando por 10. Quando eu venho para a esquerda, eu estou dividindo por 10. Então, se eu vou daqui para lá, eu vou multiplicando de 10 em 10. A cada mudança de unidade, multiplico por 10. Agora, se eu venho de qualquer direção daqui para lá, eu estou dividindo por 10. A cada unidade, divido por 10. É isso. Então, vamos voltar lá nas nossas alternativas. Letra C, 36 quilômetros. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 3. Na final de um torneio de basquete, o time vencedor marcou 14 pontos a mais que o time perdedor. Se o time perdedor tivesse feito 1,5 vezes a quantidade de pontos que de fato fez, teria 41 pontos a mais que o time vencedor. Assim, quantos pontos no total foram marcados nessa final? Vamos lá. Vamos então olhar os dados da nossa questão. Com relação ao time perdedor, podemos dizer que
O perdedor fez X pontos, não sei quantos pontos foram. Chamei de X. Se o perdedor fez X pontos, então eu posso afirmar que o vencedor fez X pontos mais 14, porque a questão disse que o vencedor fez 14 pontos a mais que o time perdedor. Então, a partir daí, a gente pode prosseguir com o desenvolvimento da nossa questão. Então, vamos lá. O que a questão disse mais? Se o time perdedor tivesse feito 1,5 vezes a quantidade de pontos que de fato fez. Quantos pontos a gente disse que ele fez? Ele fez X pontos. Então, se ele tivesse feito 1,5 vezes, 1,5 vezes o que ele de fato fez, então 1,5 vezes X, ele teria feito 41 pontos a mais do que o time vencedor. Então, 1,5 vezes X, 1,5 vezes X é igual aos pontos que o vencedor fez, está aqui, mais 41. 41 pontos a mais. Então, X mais 14 mais 41. É só a gente desenvolver a nossa equação. Também é uma equaçãozinha para a gente desenvolver. 1,x. Esse x eu posso jogar ele para cá subtraindo. Igual 14 mais 41. Vamos fazer isso aqui de uma vez. 55. 1,5x menos 1x sobra 0,5x. Então, 0,5x é igual a 55. Então, x vai ser 55 dividido por 0,5. Aqui eu vou te apresentar uma sugestão. Se você não gosta de fazer conta de divisão com vírgula, nesse caso aqui, existe uma maneira da gente não passar por isso, não precisar fazer conta com vírgula. Tem um macetezinho que a matemática nos permite. Você vai pegar esse 0,5 e vai transformar em fração. 0,5 é o mesmo que 5 sobre 10. Faz aí para você ver. Pega o 5 e divide por 10 na sua calculadora e vê se não vai dar 0,5. Por quê? Eu pego a parte inteira que eu quero, que seria o 5, vejo quantas casas decimais eu tenho, que é uma só, então acrescento um zero. 5 dividido por 10, tá? Por que eu fiz isso? Porque aí eu posso usar a regra da divisão de frações. Lembra da regra da divisão de frações? Se não lembra, esse é um bom momento para você relembrar. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a nossa primeira aqui é 55. E eu vou multiplicar pelo inverso da fração seguinte. Então, vai ficar 10 sobre 5. É um caminho, tá vendo? Para a gente não precisar trabalhar com divisão com vírgula. Aí eu multiplico 55 por 10, vai ficar 550 por 5, ou eu posso também fazer outra coisa melhor ainda aqui. Quer ver outro caminho melhor ainda? Vamos voltar para a nossa caneta vermelha. Outro caminho melhor ainda, vamos simplificar. 5 com 55. 5 por 5 fica 1 e 55 por 5 fica 11. Então, é só multiplicar 11 vezes 10. 110. Aí talvez você possa me dizer, mas não tem essa alternativa lá na questão. Pessoal, aqui a gente achou o valor de x, que é 110. E x representa apenas os pontos do perdedor, do time perdedor. Agora a gente vai fazer as substituições aqui exatamente para descobrir quantos pontos foram feitos no total, ao final da partida. Então, ó,
X é o ponto dos perdedores. Então, o perdedor fez 110 pontos. E o vencedor fez 110 mais 14. Se ele fez 110 mais 14, então ele fez 124 pontos. Então, para eu saber o total de pontos, basta eu somar esses dois aqui, 110 mais 124. Então, 234 pontos, tá? 234 pontos que a gente tem aqui no total. Então, vamos voltar lá na nossa alternativa, letra D. Isso aí, feita a nossa terceira questão. As questões dessa prova até que foram questões bem rápidas, bem tranquilas de se fazer. Não foi uma prova, não foram 5 questões cansativas, não. Questão de número 4. Leandro possui um recipiente cilíndrico onde guarda gasolina. Sabe-se que quando está totalmente cheio, cabem 20 litros de gasolina no recipiente. Se o raio da base desse cilindro fosse reduzido pela metade, qual seria a capacidade máxima de armazenamento de gasolina? Para resolver essa questão, primeira coisa, precisamos saber a fórmula do volume de um cilindro. Inevitável, precisava dessa informação para resolver essa questão. E eu vou colocar aqui para vocês. Volume de um cilindro é igual a πr ao quadrado H. Está aqui a fórmula para vocês. Então agora a gente precisa entender o que fazer com isso. Já vou logo falar para vocês que existe um caminho mais didático, mais matemático, vamos melhor dizendo assim, um modelo matemático para desenvolver essa questão. Mas eu não quero seguir esse caminho do modelo matemático. Eu vou tentar seguir uma linguagem mais comum para quem não tem muito contato com a matemática, para quem não é um estudioso da matemática, para quem às vezes se confunde na hora de manipular fórmulas. Então eu vou seguir um caminho que a gente manipula a fórmula o menos possível, tá? Então já adianto para vocês. Isso aqui não é uma forma única, não é uma maneira única de resolver isso aqui. Talvez você possa até dizer que nem, jamais pensaria em resolver por esse caminho. Tudo bem, eu vou tentar aqui explicar para você da maneira mais comum, vamos dizer assim, uma linguagem que você vai entender melhor. Mas esse não é o modelo matemático de resolução disso aqui. O modelo aqui seria manipular a fórmula e tal. Eu vou usar a fórmula, claro, mas eu vou fazer uma manipulação menor nela. Por quê? Eu vou usar a regra de 3. Dá para usar a regra de 3 nessa questão. Quer ver como é que dá para usar a regra de 3 nessa questão? Talvez você olhando assim possa achar que seja impossível, mas sim, tem como usar a regra de 3. E é isso que eu quero que você visualize comigo aqui agora. A fórmula do volume não é πr ao quadrado h? Então eu posso dizer que para πr ao quadrado h, esse recipiente cabe 20 litros. Posso afirmar isso, não posso? Diz que o volume é 20 litros e essa é a fórmula do volume. Só que aí tem uma alteração aqui. Se o raio da base desse cilindro for reduzido pela metade, ou seja, se eu pegar o raio e dividir por 2, qual vai ser o nosso novo volume? Quantos litros vai caber? Então, eu vou pegar a mesma fórmula e vou pegar esse R aqui, vou dividir por 2. Então, o R, metade do R vai estar ao quadrado, vezes H. Qual vai ser meu novo volume? Aí eu já faço aqui com vocês. Essa regra de 3 ela vai ser direta ou inversamente proporcional? Raciocina comigo. Para essa fórmula aqui, o recipiente cabe 20 litros. Se eu diminuo o raio da base, se eu reduzo o raio da base à metade, então eu também vou reduzir a capacidade máxima desse cilindro. Então eu estou reduzindo o raio, estou reduzindo a capacidade. Então, diretamente proporcional.
Então, a gente pode desenvolver aqui diretamente proporcional. Então, vai ficar x vezes πr ao quadrado h igual 20 vezes... Aqui eu já vou melhorar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Esse r ao quadrado sobre 2, eu já vou desenvolver essa potência. Vai ficar r ao quadrado, certo? Sobre 4, porque esse expoente aqui, ele pertence ao r e pertence ao 2. Então, vai ficar r ao quadrado sobre 4h, tá? Já vou adiantar isso aqui. O que eu faço aqui agora? O que eu posso fazer aqui agora? Olha que legal. Eu posso pegar esse 4 e simplificar com esse 20. 4 dividido por 4 dá 1. Então, eu vou sumir aqui com o nosso denominador. E 20 dividido por 4 dá 5. Olha que legal. Então, agora eu posso finalizar a nossa questão. Quem é x? X é igual π r ao quadrado h vezes esse 5 aqui, certo? Dividido com esse πr ao quadrado h aqui, ó, que estava multiplicando, vem para cá dividindo. Isso aqui. Agora eu posso cortar. Olha que legal. Corto esse com esse. Sobra só quem? Sobra x igual a 5. Então, x igual a 5. Está feita a nossa questão. Então, nós temos aqui uma redução e agora, com essa alteração, o nosso recipiente agora cabe 5 litros. Letra B. Espero que você tenha entendido essa maneira que eu utilizei aqui para fazer. Se você não entendeu muito bem, volta um pouco esse vídeo, acompanha a explicação novamente e eu espero que você consiga compreender com maior facilidade. E se você fez de uma outra maneira, eu estou interessada em saber como você fez. Coloca aí nos comentários, tá legal? Vamos para a nossa última questão. Facílima essa questão de conjuntos, muito boa essa questão. Em um grupo formado por 100 crianças, foram observadas as seguintes informações. 80 crianças gostam de cachorros. 6 crianças não gostam de cachorros e nem de gatos. E 50 crianças gostam de gatos e cachorros. Tendo em vista tais informações, quantas crianças gostam apenas de gatos? Quando a gente tem informações completas, a gente sempre prioriza começar pela interseção. E a nossa interseção é essa aqui, ó. 50 crianças gostam de gatos e também gostam de cachorros. Então, eu coloquei um diagramazinho de Venn aqui. Se você não conhece o diagrama de Venn, pesquisa sobre o diagrama de Venn, ele é muito interessante. Eu já fiz uma questão aqui no nosso canal que envolve a ideia de conjunto e eu utilizei esse diagrama aqui para explicar um pouco para vocês. Então, é sempre bom a gente voltar para esse tipo de coisa. Então, a gente vai pegar aqui a nossa interseção e vai colocar aqui que são 50. Tem 50 que gostam de gatos e cachorros. Então, essa é a nossa interseção. Vou considerar aqui, pessoal, que esse conjunto A aqui seja os cachorros, tá? E esse conjunto B aqui são o conjunto dos gatos, tá legal? Então, vamos lá. Voltando agora de trás para frente. Já usamos a última informação. 50 gosta dos dois. 6 crianças não gostam de cachorros nem de gatos. Pessoal, esse aqui é o nosso conjunto universo, tudo.
Esses círculos representam cachorros e gatos, e aqui fora são os que não gostam de nenhum dos dois. Então, ó, eu tenho 6 crianças aqui fora. Ou seja, dentro desses círculos só pode ter 94 crianças, porque 6 estão aqui fora, já que são 100, certo? E diz que 80 crianças gostam de cachorros. Então, ó, tudo isso aqui são os que gostam de cachorros, mas 50 já está aqui na interseção. Então, 80 menos 50, eu posso dizer que 30 gostam apenas de cachorro. Agora ficou fácil saber quantos gostam apenas de gato. Eu não acabei de dizer para vocês que das 100 crianças, 6 não gostam de nenhum? Então tem 94 crianças aqui. Quantas a gente tem até agora? 50 mais 30, ou seja, tem 80 até agora. Então, para saber quantos gostam apenas de gato, é só fazer 94 menos 80. Então, a gente tem aqui 14 crianças que gostam apenas de gato. Vamos ver se a gente tem essa alternativa lá. Temos a nossa alternativa A. Temos 14 crianças que gostam apenas de gato. É isso, questão rápida, fácil, bem tranquila de se resolver, certo? Essas foram as 5 questões de raciocínio lógico-matemático para professor de ensino fundamental do primeiro segmento. Considerei uma prova bem rápida, né? Umas 5 questões bem rápidas de se fazer, sem muita conta, muito trabalho. Já fizemos questões da Banca Consulpan, cujo desenvolvimento foi bem maior, bem mais cansativo. Então, de certo modo, essa parte aqui, essa sessão de raciocínio lógico matemático foi mais rápido, certo? Aproveito aqui para pedir para que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém e a gente vai estar aqui sempre resolvendo mais questões ou mais provas, tanto da Banca Consulplan como de outras bancas que virão aí para frente, tá legal? Desejo a você bons estudos e até a próxima resolução de questão.